Boa tarde, seja muito bem-vindo para mais um Estúdio Inter que começa agora ao vivo, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e mundo através do nosso site, que é muito fácil, www.tvriopreto.tv e também pelas nossas redes sociais. É muito fácil você se conectar e acompanhar o nosso programa das páginas do Facebook. É só acessar a fanpage do Estúdio Inter ou da TV Rio Preto e pronto, estamos conectados e juntos para começar mais uma tarde muito gostosa. E olha só, segunda-feira é o Dia do Artista Plástico. E claro, às sextas-feiras a gente sempre traz uma participação do nosso artista plástico preferido, o Edu Bittencourt. E é isso que você assiste a partir de agora. Pode rodar a matéria. Thaís, tudo bem? Olá pessoal de casa, como é que tá? Eu tô aqui num lugar, olha esse lugar que maravilhoso. Eu tô aqui no Quinta do Golfe. Esse final de semana vai estar acontecendo um campeonato nacional do circuito de golfe clube. E nós estamos aqui, eu, como artista plástico, o Beto Carrazone e a Tida, com uma exposição que ela intitula Golfe. E eu vou entrar aqui e mostrar um pouquinho para vocês. Aqui já tem alguns desenhos, esses são da Tida. Tem alguns outros desenhos aqui também. Esse quadro aqui, que é meu, fiz especial para esse evento de golfe aqui também. E vai estar rolando aqui no final de semana também um coquetel, um evento, algo bem legal assim. E isso é uma coisa muito legal de se mostrar, porque todo mundo fala que acontece pouca coisa referente à arte aqui nessa cidade, mas é mentira. Acontece muita coisa, e muita coisa legal. E também uma outra dica é que esse final de semana vai estar acontecendo, esse final de semana não, já está acontecendo, uma exposição no Iguatemi, que é uma exposição que se chama Namoro com Literatura, que é muito legal, que ela reúne, além de artistas plásticos, as artes plásticas, escultores, ceramistas, ela reúne junto com escultores. É uma junção das artes plásticas com a literatura e é algo muito lindo. E está rolando no Iguatemi agora a exposição do Tadeu Guerra e da Norma Vilar. A exposição se chama Imersão e vale a pena conferir. E semana que vem eu vou estar dando uma visitinha, vasculhando assim como que é o processo criativo do Tadeu, no ateliê dele, na casa ateliê, porque todos nós temos uma casa, sempre é um ateliê. E na galeria da Norma Vilar também, batendo um papo, tentando entender como que é o processo criativo deles. E é óbvio que eu vou perguntar para eles o que é arte na visão desses grandes artistas. E logo mais vem mais dicas para vocês, então fiquem abertos, acompanhem, vai estar rolando em todas as emissoras esse campeonato de golfe nacional. E é o esporte munido à arte e fazendo bem para todo mundo. É um esporte nobre, é um esporte pouco conhecido no nosso país, mas é aquela questão, a arte também não é, e a gente está aqui para difundir, a gente está aqui para sempre mostrar para todo mundo que sempre existe acessibilidade em qualquer tipo de arte. E logo vem mais dicas para vocês também, porque vai rolar muita coisa legal aqui em Rio Preto. E logo vem mais dicas para vocês também, porque vai rolar muita coisa legal aqui em Rio Preto. Tá rolando na Perfil Casa uma exposição que reúne muitos artistas aqui de Rio Preto. E também tem artistas de fora do Brasil e também tem alguns artistas de São Paulo. E essa exposição, ela vai ficar até no dia 12 só, mas a exposição ela vai se estender um pouquinho mais. Então também fica o convite a todo mundo que está indo na Perfil Casa para estar conferindo essa exposição que foi montada por grandes artistas, com muito carinho e vale a pena conferir. E vamos também tentar fazer, vamos movimentar essa nossa criatividade sempre, tá ok? Thaís, um beijo a todo mundo aí de casa e a gente se vê. E semana que vem eu tô aí no programa, hein? Tchau, tchau.
Olha só, né? O Edu é imbatível mesmo. Ele fica sapeando, descobrindo pra gente o que é que tem de arte rolando aqui em Rio Preto e também na nossa região. E segunda-feira ele vai estar com a gente, porque eu disse, segunda-feira é o dia do artista plástico e ele é o nosso preferido. Então, te espero aqui segunda-feira, hein, Edu? Não esquece, não. E ó, ontem deu tanta repercussão o bate-papo que eu tive com a Juliana Batista, ela que é consultora financeira, que o pessoal pediu para que a gente repetisse hoje um trecho do nosso bate-papo de ontem, que ela traz algumas dicas para você poder organizar a sua vida financeira e se livrar das dívidas e, quem sabe, aprender a poupar um pouquinho. Quer rever essa matéria? Pode rodar então. Ela tem 10 anos já dedicados a essa vida profissional, já tem curso MBA agora em finanças, é auditora da Fundação Getúlio Vargas, trabalha como advogada, é advogada inclusive, é consultora e assessora de gestão. Menina, você é muito nova para esse curriculão todo. Bem-vinda ao programa, Thaís, que bom você aqui com a gente, podendo compartilhar de um assunto que eu acho que devia fazer parte do berçário. Né? O nenê sai da barriga já com uma calculadora na mão para saber como controlar suas finanças. Concordo plenamente. É difícil, né, administrar o próprio dinheiro? É difícil, mas não é impossível. Né? Nós temos até um programa que chama Educação para a Vida, que ele visa dar essa educação, essa alfabetização financeira para crianças e jovens. Tá. Então ele ajuda a criança e o jovem a transpor esses desafios da vida adulta, que é como lidar com dinheiro, como utilizar, por que serve juros, o que é juros, como utilizar o crédito, enfim, todas essas questões do cotidiano, a gente busca dar essa educação para as crianças. É tão engraçado, né, a gente falar de educação para a criança, principalmente em questão de dinheiro, porque a criança ela passa a ter contato com o dinheiro depois de uma certa idade, né? Sim. Eu me lembro quando eu era criança que eu pedi alguma coisa minha mãe falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Dá cheque! E eu falava, mas cheque é dinheiro! E eu tinha uma dificuldade imensa de entender que aquele papel era igual ao outro papel, né? E a gente demora para absorver o quanto isso é importante na nossa vida futura, né? O não aprender a dominar o dinheiro antes, a sua própria mesada, controlar e tudo mais, te dá problemas lá na frente. Como é que a gente pode tentar equilibrar isso, Ju? Inclusive, isso daí que você falou é uma questão muito importante. A ideia, ela surgiu, na verdade, foram dois fatores geradores para essa ideia. O primeiro é que a gente trabalha com consultoria empresarial. Eu trabalhei muito tempo no Sebrae, num programa do Sebrae Nacional. Quando nós saímos, eu e meu sócio, nós fundamos a Elefa Consultoria, que é a nossa empresa, e nessa empresa e durante esse período no Sebrae, nós percebemos que muitos empresários, eles não conseguem, às vezes, fazer um fluxo de caixa certinho, fazer um DRE, enfim... O que é um DRE? É uma pergunta aqui, ó. É um demonstrativo de resultado. Esse demonstrativo de resultado, ele serve para indicar qual que é o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, o que a empresa precisa faturar para ela se pagar. A partir daí ela está lucrando. Entendi. Ele serve para você colocar o preço do seu produto. Por quanto eu vendo isso? Você sabe a margem de lucro que você tem, você vê o seu faturamento, enfim, ele é uma... Eu preciso da Ju na minha vida. Ele é uma demonstração muito útil, ela é contábil e financeira e é muito útil para os empresários. E a maior parte não tem esse conhecimento. Por quê? Porque na base, quando era criança, ele não recebeu, né? Infelizmente, nas escolas, elas não dão esse tipo de conhecimento pro aluno. Desenvolvimento. Exato. O intelectual, né, do aluno fica falho nesse aspecto. Exato. E o segundo fato gerador foi o seguinte, recentemente, no ano passado, nós contratamos um funcionário lá numa indústria que a gente administra de climatizador. Ele tem 18 anos, eu pedi pra ele, falei assim, olha, eu preciso que você abra uma conta bancária pra gente poder fazer o depósito pra você. Ele, eu não posso porque meu nome tá sujo. Eu falei assim, mas como assim, você tem 18 anos, né? O que aconteceu? Aí ele contou que ele foi menor aprendiz numa indústria aqui em Rio Preto e quando ele saiu, ele viu que tinha um saldo lá na conta e ele usou. Ele não sabia o que era cheque especial e ele utilizou o cheque especial, ficou anos devendo e aí eu fui ajudá-lo a fazer o acordo em relação à dívida, expliquei pra ele que era cheque especial, mas enfim, ele vem numa família que não deu essa, às vezes nem os pais nem tinham conta bancária. Eu ia falar, às vezes nem os pais tinham essa informação. Exato, não tem essa informação, então assim, é uma informação que falta. O governo brasileiro, ele já se atentou para essa falha e eles têm um projeto de lei para que o MEC exija que as escolas deem esse tipo de conhecimento para os alunos, mas até
até esse projeto realmente ser colocado em prática é outra coisa, né, Thaís? Tempo lá com esse mundaréu de coisa que eles não tiram resultado nenhum e a gente fica aqui com cara de ué esperando acontecer. Exato. O que você poderia dar de dica pra gente, Ju, pra quem tá assistindo agora, que tem uma empresa e que não sabe nem por onde começar a falar assim, não, como é que eu olho pro meu caixa? Como é que eu entendo a minha dinâmica financeira? Para começo, assim, eu falaria sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é um nome que ele assusta um pouquinho, mas sabe o que a pessoa pode fazer? Ela pegar um papel, não precisa ser no computador, pode ser num caderninho mesmo, ela anotar todas as entradas, ela anota toda a saída, fecha o saldo do dia. Então vamos lá, entrada é aquilo que ela recebeu. Entrada é aquilo que ela recebeu, a saída é aquilo que ela gastou. Vale tudo, até com o cafezinho. Tudo, principalmente os pequenos. Os pequenos. Às vezes a gente fala, mas é só um cafezinho. Só que aquele ditado popular, né? Centavos. De grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que colocar, 50 centavos é R$1, coloca. Tudo que é entrada, tudo que é saída e fecha o saldo do dia. Isso já é fluxo de caixa. Perfeito. De uma forma bem simples, fazendo ele bem simples, mas isso já vai ajudar a pessoa a ter um controle. Aplicado não só na questão financeira da empresa, mas como da vida pessoal. Né? Quando eu comecei a trabalhar, felizmente eu tive essa educação financeira dos meus pais sempre foram empresários, né? E quando eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade como estagiária. Minha mãe me deu um caderninho desses, de entrada e saída da loja que ela tinha parado de usar ele, aí da metade pra frente eu usei. Você administrou o caderninho pra você. Exato, tomava sorvete, anotava, fazia qualquer coisinha que eu fizesse, eu anotava o gasto lá e anotava o ganho que eu tinha no mês também. E isso me ajudou muito. E pode ajudar, hoje em dia existem aplicativos, né, pra pessoa baixar no celular, se ela falar, não quero anotar, mas você pode anotar na agenda, você pode usar o computador, pode usar a planilha Excel, o importante é que faça a anotação. Fazer o registro. Esse é o primeiro passo, saber, né? E assim, é o conselho-chave para a educação financeira é anotar. Por que é tão difícil, gente? Eu não consigo brincar disso. Eu já tentei. Ó, eu já comprei caderninho amarelo, vermelho, porque eu falei assim, agora eu não vou esquecer. Aplicativo de celular morreu, porque eu não usei. Eu tenho uma dificuldade imensa de falar assim, não vou anotar. Eu falo assim, vou anotar depois. Mas o depois a gente esquece. Sabe o que você pode fazer também, que dá certo? Tem pessoas que não conseguem anotar, acabam esquecendo e tal. De duas uma, ou usar só o cartão de crédito, porque depois você pega o resultado da história. Só não pode, assim, perder um pouco o controle, porque o cartão de crédito, ele é uma faca de dois gumes, né? Ele cartão de crédito é fada madrinha. Exato, não tá com o dinheiro ele na hora, mas tem o cartão. Então, assim, o cartão tomar um pouco de cuidado. Mas o que dá pra fazer também é o seguinte, a gente costuma falar em dividir, assim, os gastos fixos. Então, por exemplo, eu sei que eu ganho um salário mínimo, R$937, vamos supor. E aí eu sei que eu gasto R$100 de transporte, R$300 de supermercado, aluguel. R$200 de supermercado, foi 500. Aí sobra 437. Esses 437 você pode dividir em 4. Então eu sei que eu posso gastar cento e pouquinho por semana. Perfeito. Né? E aí esse cento e pouquinho você deixa na carteira. Nada, que dó. Ai, que tragédia grega esse salário mínimo, gente. Mas aí você deixa na carteira esse cento e pouquinho e vai utilizando. Aí você faz uma meta semanal. Perfeito. Então, se eu sei que eu paguei todas as minhas despesas fixas, elas ficam em R$500 nesse exemplo, né? Tá. Então, o que eu posso usar para as minhas despesas variáveis? Que é um cafezinho, um lanche, enfim, um cinema e tal. Eu posso usar 437. Então, esses 437 eu divido pelo tanto de semanas que tem no mês, 4 ou 5. E aí eu criei uma meta semanal. Eu posso gastar aquilo naquela semana. Você consegue se controlar dessa forma também. E você não tá fazendo anotação nenhuma, né? Perfeito. E se você não gastar nada naquela semana, tenta guardar, não junta pra gastar na semana seguinte, viu? Aí você faz uma poupança, aí tenta fazer uma poupança. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de guardar dinheiro? Algumas pessoas têm muita dificuldade em guardar dinheiro. Hoje em dia, na verdade, todo o comércio, toda a parte, ele é voltado pro consumo. Então, a economia ela é voltada pro consumo. E as pessoas, elas querem consumir cada vez mais. Tanto por uma questão de, às vezes, status, é uma coisa que a gente trabalha muito com os alunos, né? Que a gente usa a palavra ostentação, que é uma palavra que eles entendem e tal, tanto por questões de eu quero mostrar para os outros que eu também posso ter, ou eu realmente tenho essa necessidade. As pessoas, elas têm a necessidade do consumo e acaba sendo influenciadas por toda essa... É a terapia da compra, né? Exato, e existe
existe isso, é um fato realmente que as pessoas precisam aprender a lidar com isso. Outro dia eu vi no Facebook ou no Instagram, não me recordo, uma dessas redes sociais, uma sugestão de como você economizar e tentar guardar um dinheiro. Então o planejamento era R$1 na primeira semana, R$1,50 na segunda semana, R$2,50, progressivo, para você não sentir uma diferença muito grande no orçamento. Aí eu fiquei fazendo, falei, mas não vai guardar nada, gente, ao longo de um ano você guardar R$1 por dia. Exato. É que no final do ano, ao invés de guardar R$1, como a ideia é progressiva, você vai estar guardando um valor a ideia também maior. É criar o hábito. Depois que você criou o hábito, às vezes você pode aumentar a quantia. O importante é criar esse hábito mesmo. Às vezes a pessoa pensa, é só R$1, eu consigo. A hora que ela criar o hábito, ela fala, não, tudo bem, posso ser mais. E hoje em dia é um tema... Vou levar a Juliana para casa. E hoje em dia é um tema muito importante, Thaís, tendo em vista todas as questões de previdência, tudo que está acontecendo. A pessoa ela precisa pensar no futuro, ela precisa fazer isso sozinha. Ela não pode achar que um dia ela vai se aposentar pelo INSS e vai ter todas as necessidades dela supridas com essa aposentadoria. Já não tinha antes, com esse sistema agora já não vai ter mesmo. Exato. Então, assim, a pessoa vai se aposentar cada vez mais tarde e recebendo cada vez menos. Então, o ideal é que a pessoa realmente pense nisso, ela faça ela mesma o plano de previdência dela. Então, olha, eu vou investir nisso, eu vou ter investimentos que são tão seguros, até mais seguros que a poupança, rendem muito mais. Então, a pessoa pode colocar o dinheiro dela lá e esperar esse dinheiro ir rendendo e utilizar, não, esse dinheiro é da aposentadoria, coloca e esquece, não é mais seu. Gente, a Ju é uma fofa, você tem que levá-la para sua casa, para sua empresa, para endireitar a sua vida bancária, porque assim, lidar com dinheiro, para quem tem essa facilidade, como é o caso da Ju, que olha para os números e enxerga para onde é que eles devem ir, como a gente deve conduzir aquela história, é muito mais fácil do que pra gente que é leigo e quer ir pro shopping estourar a conta do cartão de crédito, o cheque especial e depois sentar e chorar desesperadamente porque não vai ter conserto. Tem que pagar juros depois, né? Tem que pagar juros depois. E lembrando que a taxa de juros no Brasil é a maior da Via Láctea. Então, é muito caro. O esperto hoje... Deixar a nossa taxa baixinha e mandar esses políticos pra lá. Mas quem é esperto hoje em dia aproveita que essa taxa de juros é a maior da Via Láctea e pra ganhar juros, né? A partir do momento que você tem um dinheiro guardado, você consegue ganhar... Aplicando, você também vai ganhar juros. E você ganha juros. E esses juros altos é excelente para investidores. Tanto que hoje na economia a gente fala que existem as jabuticabas. Jabuticaba por quê? Porque só existe no Brasil. Uma delas devido a essa taxa de juros ser tão alta, hoje no Brasil você não precisa trabalhar para você ganhar dinheiro. Se você souber lidar com juros e saber onde você investir, você consegue ter um salário por mês tranquilamente sem precisar trabalhar. Sossegado. Sim. Tá vendo, gente? É bem por aí o babado. Ju, adorei te receber aqui. Thaís, você vai voltar, obrigada pelo convite. porque eu acho que você tocou num aspecto muito importante, que é a questão da gente se preocupar com a previdência. Sim. Pensar numa previdência privada, em como investir o seu dinheiro, em como destinar. A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu vou ficar muito feliz em recebê-la aqui de novo. Eu também vou ficar muito feliz em retornar. Obrigada mesmo. Ó, não perde tempo não, gente. Procura a Ju para tirar suas dúvidas, porque eu acho que assim, a gente precisa de ajuda. Aquilo que a gente não domina, a gente precisa de profissionais competentes que possam nos ajudar e fazer com que a gente tenha uma vida... Uma vida um pouco mais segura, já que o país anda meio na corda bamba. Viu só, gente, que bacana, como é importante a gente se atentar e organizar a vida financeira. Olha só, a Carmen, oi, meu amor, gostou das dicas, né, Carmen? Bacana isso, bom para você aplicar na sua empresa, na sua vida pessoal, e é assim que a gente vai organizando a nossa vida. Nós vamos ligeirinho para o intervalo comercial e na volta a gente tem mais uma entrevista muito bacana para você, não saia daí. O que te faz linda? Um amor? Primeiro, o amor próprio. Uma emoção à flor da pele? Que seja uma pele Onodera. Um elogio? Para Onodera, só se for na sua medida. A cada tratamento Onodera, um mundo em suas mãos. E o universo a seus pés. O que o espelho te diz? Ah, melhor deixá-lo sem palavras. Tudo o que te faz linda. Onodera. Biogarden Paisagismo, projetos, execução e reforma de jardins. Agende uma visita gratuita.
traga a natureza para perto de você. A WD Móveis, desde 2003, atua na fabricação de móveis desenvolvidos exclusivamente para o seu projeto. Fabricação de móveis em alumínio, fibra e madeira para áreas internas e externas, que une o trabalho artesanal e o design contemporâneo, garantindo móveis com conforto, beleza e durabilidade. Acesse www.wdmoveis.com.br ou visite a nossa loja, que está localizada na Avenida Geracina Tavares, número 1030, no Jardim Yolanda. WD Móveis, ambientando espaços. Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp, o impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500. Bem ligeirinho eu disse para vocês, e olha só, a entrevista que a gente vai assistir a seguir diz respeito à nossa vida cotidiana. Muitas vezes a gente sofre assédio moral e não consegue identificar se é ou não. E de que maneira eu posso me defender desse mecanismo que às vezes está tão intrínseco já na empresa em que você trabalha, no ambiente social em que você vive. Então, para ajudar a gente a entender um pouquinho disso, a gente vai mostrar para você novamente um bate-papo muito gostoso com o Dr. Idalegrave, ele que é especialista em assédio moral e explica para a gente um pouquinho melhor sobre esse assunto. Roda o VT. Vocês sabem que sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar com pessoas que fazem a diferença na nossa vida, eu corro, vou atrás e dou um jeito de bater um papo com essa pessoa. Pois bem, hoje eu tive a oportunidade de conversar e conhecer pessoalmente o Dr. José Afonso Dalegrave Neto. Ele que é especialista num monte de coisas relacionadas à área jurídica e vai conversar com a gente sobre um assunto que provavelmente você aí de casa já deve ter parado para pensar ou analisar. Será que aquilo que meu chefe falou foi uma ofensa? Será que isso é bullying? Como é que a gente enxerga esse universo? Pois bem, é com ele que eu vou conversar hoje, que está aqui ao meu lado, Dr. Afonso Dalegrave Neto. Que delícia poder conversar com você sobre essa história que é tão intrigante para as pessoas, porque às vezes aquilo que é uma ofensa para mim não foi para você. E como é que a gente faz para entender esse mecanismo? Tem um ditado, Thaís, que diz assim: o meu direito acaba onde começa o teu. É que nem escutar som alto em casa. Mas tem gente que não sabe onde começa e onde acaba. O bom senso é o que está faltando, hoje é bom senso. Eu quero escutar som alto na minha casa. A casa é minha, o som é meu. Só que depois das 10 horas, acaba o teu direito. E tudo assim. Até que ponto eu posso brincar com você e até que ponto essa brincadeira já está começando a entrar caracterizar uma ofensa à tua imagem. É sutil. Às vezes não é tão sutil, né? Às vezes é uma coisa grosseira. Às vezes chega a ser grosseiro, incomoda, é inconveniente, às vezes na frente de outras pessoas, e quem recebe essa ofensa não sabe direito como reagir. E a brincadeira, eu até ensino isso para os meus filhos, a brincadeira é legal quando os dois estão se divertindo. Quando só um está achando graça e o outro está lá sofrendo, isso não é brincadeira. Já deixou de ser brincadeira. Já deixou de ser brincadeira. O dano moral, o conceito de dano moral é isso. Dano moral é uma ofensa à minha personalidade. Tudo que ofende é a minha imagem, minha honra, minha intimidade, é dano moral. Isso desemboca numa ação. E como é que funciona essa ação? Como é que eu provo isso? Porque assim, é algo que alguém me disse, alguém me falou, eu me senti ofendida e aí eu vou ter que contextualizar isso para um advogado para depois ele poder fazer... Como é que a gente faz isso tudo? Porque deve dar um trabalho danado. Agora eu vou defender um pouco o meu peixe. Tem um ditado que diz assim: não faça nada errado, contrate um advogado. Adorei! Na verdade, você tem que contratar um advogado especializado nisso. E essas ofensas podem ser
entre familiares, entre vizinhos, sala de aula, ambiente de trabalho. Hoje nós vivemos um fenômeno que é a era do escárnio, da zombaria. Você pode ver, todo mundo está zombando de todo mundo. É propaganda de cerveja, é o programa Pânico na TV, é o CQC. Então parece que virou uma moda. Para eu me valorizar, eu tenho que pisar em alguém. E isso começa desde os garotos de 8, 9, 10 anos de idade. Eles já aprendem que para eles ficarem de bem na foto, eles têm que ser o popular. Então, se você for ver os pré-adolescentes, tem os pop, os populares, e os loser, que são os perdedores. Os perdedores, os que ficam excluídos. De canto. Então você tem que sempre ficar pisando nos outros. Isso é perverso. E isso principalmente no Brasil. Eu tive agora morando um pouco em Portugal, lá não é tanto. É mais aqui no Brasil essa cultura que começou com essas propagandas de cerveja, esses programas de pânico na TV, que às vezes até tem um pouco de graça aquilo, mas você vê que é demais aquela zombaria. E até o próprio apresentador, o próprio participante do programa se coloca numa situação também denegrindo a imagem dele, se sujeita a algumas coisas para fazer com que o outro dê risada. Eu não consigo entender muito essa dinâmica, As músicas também, se você for ver, são nesse sentido, né? Então, onde que começa? Cada vez que eu me sinto atingido na minha honra, na minha imagem, na minha intimidade, eu posso identificar aquilo como um dano moral. Aí eu entro com uma ação, né, e com um advogado, e aí o juiz vai colher as provas, às vezes testemunha, se é no Facebook, por exemplo, vamos registrar o que ele disse, o que as pessoas comentaram. O famoso cyberbullying, né? O cyberbullying. Se é, por exemplo, no ambiente de trabalho, é o assédio moral, o fenômeno é o mesmo. É um terrorismo psicológico visando prejudicar ou perseguir alguém. Na escola a gente chama de bullying, no ambiente de trabalho a gente chama de mobbing ou assédio moral, e na internet a gente chama de cyberbullying. E as indenizações também variam conforme o tamanho do estrago, conforme a condição social da pessoa, porque o juiz, vamos imaginar que você foi vítima de um dano moral. Se você tem um padrão aquisitivo, sei lá, ganha 20 mil por mês, que valor é esse que vai ser uma compensação pelo sofrimento que você teve? Tem que ser um valor alto, porque você ganha bem. Já uma pessoa de baixa renda, às vezes você dá 5 mil reais de indenização, para ela já representa uma compensação financeira. Aí você vai dizer, mas é injusto, então se o cara é pobre, ele vai ganhar uma indenização pequena. Menor. E se ele é rico, mas infelizmente é assim. Porque o dano moral... é o sistema brasileiro. É o sistema. O dano moral ele leva em conta uma compensação para a vítima. Perfeito. No caso, por exemplo, a gente teve recentemente do casal do Bruno Gagliasso e a esposa dele, a Giovanna Elbenck, que tiveram publicações racistas por conta de terem adotado uma menina negra. Como é que faz isso, gente? Primeiro que eu não me conformo do cara sentar no computador e escrever alguma coisa contra uma criança que... nada tem a ver com aquilo, mas aí a gente vai entrar no mérito do cara que machuca cachorro, que machuca gato, e aí eu não consigo entender o ser humano. Mas no caso do racismo, é um crime. O racismo é um crime inafiançável. Isso é uma coisa absurda, né? Eu acho que a sociedade hoje está muito exibida, ela está muito encorajada a falar o que quer, não estão medindo muito as consequências. Aí que entra o direito. O direito vem para dizer, você falou demais. Você disse o que não deveria. E depois essas pessoas, quando são pegas em flagrante, eu estava brincando, Então a sociedade está meio boba hoje. Aí quer disfarçar, né? O que já fez. A sociedade está meio boba hoje, ela está meio inconsequente. Ela, em nome assim de receber likes ou ser pop, ela está fazendo qualquer coisa. Ela está perdendo a noção do ridículo um pouco. Gente, tem que ter foco, pensar direito para não ser pego de surpresa por aí. E aliás tem aquela coisa, né? Quem fala o que quer... ouve o que não quer. Agora, veja, Thaís, tem o inverso disso também. Nós não podemos ser rigorosamente politicamente corretos, porque senão vamos se tornar pessoas chatas, né? Sim. A pessoa muito certa é um chato. Eu acho que a vida também tem suas nuances, a vida também é brincar. Você pede, vamos dizer, futebol. A melhor coisa que tem é você brincar com o time rival. O time alheio. O time então seu corintiano vai tirar sarro do São Paulino, do palmeirense. O palmeirense. Se você perder isso também, meu amigo, aí perdeu a graça, né?
Então tem um limite também. Eu acho que as pessoas têm que adquirir um bom senso, que eu acho que no fundo, é o que está faltando para a humanidade, é um pouco mais de bom senso, né? Porque uma coisa é uma brincadeira entre times, outra coisa é você partir para agressão ou para uma violência até que verbal mais pesada, né? Aí eu gosto de lembrar o velho Aristóteles, né? Aristóteles, ele escreveu um livro, Ética, Nicômaco. Nicômaco, que era o pai dele, era um médico, e ele escreveu um livro sobre ética em homenagem ao pai. E ele diz o seguinte: a virtude está no meio termo. Nem você ser uma pessoa muito arrojada e nem ser um covarde. Nem ser uma pessoa muito gastadora, pródiga, e nem uma pessoa pão dura. Então ele diz, a virtude do homem é o meio termo, é o equilíbrio, é a moderação. Isso vale para os dias de hoje. Perfeito, doutor, que delícia recebê-lo aqui comigo, podendo compartilhar desse seu conhecimento. Gente, só para vocês terem ideia, vou contar, tá? Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorando pela Universidade de Lisboa, autor e coautor de 29 obras jurídicas que tratam da relação de trabalho e direito, estava aqui em Rio Preto para uma palestra da OAB, veio diretamente de Curitiba e a gente sequestrou ele no meio do caminho para poder bater esse papo gostoso com vocês aí de casa e esclarecer um pouco sobre essa nuvem do assédio moral. Muito obrigada mesmo, Thaís. Viu? Foi um prazer estar com vocês. Bacanérrimo. Ó, a gente volta agora para o estúdio e já tem mais Estúdio Inter para você. Viu só que bacana? O programa de hoje foi especial para você que tinha dúvidas quanto à questão financeira e também sobre o assédio moral. A gente vai se despedindo hoje. Hoje é sexta-feira, dia de curtir com a família, relaxar, aproveitar o fim de semana, não é mesmo? Que bom, eu vou fazer a mesma coisa e eu espero que você também faça o mesmo. Um lindo fim de semana, fiquem com Deus e segunda-feira a gente se vê aqui às 14 horas, tá bom? Até lá, tchau, tchau!